10 perguntas profundas que podem mudar a sua vida. Se hoje fosse o seu último dia, o que eu faria? Eu vivi? O que você faria hoje de diferente? Se você soubesse que hoje seria o último dia, como que você ia aproveitar esse dia? De que forma que você ia viver? Quem que você veria hoje? Quais coisas você comeria? Quais coisas você faria nesse dia de hoje, nesse último dia? Porque a maioria das coisas, às vezes, a gente deixa para amanhã. A gente sempre fica pensando no amanhã, que amanhã eu vou fazer, não, mas eu acho que eu deixo para amanhã, e aí por fim a gente acaba que não faz, daí o amanhã chega, e aí eu não faço de novo, e o amanhã sempre eu deixo para amanhã, e o amanhã nunca chega. Então essa é uma pergunta bem importante pra gente pensar, o que eu faria hoje nesse último dia de vida. Interessante. Segunda pergunta, do que você é grato hoje? Você já parou pra pensar que talvez as coisas que você tem hoje você já pediu assim muito tempo atrás, você queria desesperadamente, pensava nisso e hoje você tem e você é grato por isso? Terceira pergunta, se você pudesse viver um dia novamente, que dia seria? O que você viveu que foi tão especial que você gostaria de viver? O que eu tô fazendo para viver algo semelhante àquela experiência que eu gostaria? Ou foi algo do acaso? O acaso não existe. E então a maioria das vezes a gente fica nesse pensamento depois de nossa, aquele dia ficou marcado e que bom, e nossa, eu poderia viver, e ao invés de a gente focar para frente, de poder tentar como que eu posso viver algo semelhante, um dia parecido com esse que eu vivi que foi tão bom, o que aconteceu, que jeito que eu posso proporcionar para viver esse dia de novo. E a quarta pergunta, se eu não fosse falhar, o que eu faria da minha vida? O que eu faria de especial? O que eu faria se eu não fosse falhar? Se eu tivesse a certeza que eu não falharia, o que eu iria fazer? E o que te impede? Essa é a quinta pergunta, na verdade. O que te impede de fazer essa tal coisa? É insegurança? Você acha que você não é tão bom? Você acha que você fica se preocupando com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer de mim, o que eles vão falar? Isso nada importa. Porque às vezes a gente fica ali pensando, se atordoando, vários pensamentos, e a gente acaba se importando com o que os outros vão pensar. Eles não estão nem aí pra gente, ninguém tá nem aí pra gente. Sexta pergunta, o que mais te assusta? O que te paralisa? Que insegurança é essa que te faz ter medo, te assustar tanto, de impedir que tu faça algo na tua vida, que tu faça algo que você gostaria muito, mas aquilo te assusta. Quando tu pensa no que eu vou fazer a tua coisa, de repente vem aquela insegurança. Sétima pergunta, quais são as suas habilidades? Você tem usado suas habilidades para alguma coisa? Porque eu já me vi muito assim, muitos momentos refletindo sobre isso. Quantas habilidades que eu tinha, que na verdade habilidades que eu fui adquirindo com o tempo, após treino, mais treino e treino, eu consegui ser muito habilidosa. E às vezes que eu mais consegui ter sucesso não foi por algum dom, foi justamente porque eu treinei muito. E aqueles dias eu fiquei pensando, talvez eu não sou tão boa em algumas coisas, porque realmente eu não tô treinando o suficiente. Porque se eu treinasse mais, com certeza, quanto mais tu treina, mais tu fica bom naquilo. Oitava pergunta. O seu grupo de pessoas, são pessoas que você gostaria de modelar? Alguma dessas pessoas? Elas têm algo que tu gostaria de ser como elas? Tem alguma coisa, nossa, tô aprendendo com essas pessoas? Porque isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Eu vejo assim que tem certos momentos que é muito melhor a gente ficar em casa, tá agarrado ali a um bom livro, aprendendo, olhando um bom vídeo, do que tá com certas pessoas, às vezes, que eles não te acrescentam nada, e até dependendo da tua fala, do que tu fala, porque essa parte de quando tu tá começando a se desenvolver mais, que tu tá em busca desse desenvolvimento, de começar a ampliar, sabe, a tua visão, que tu quer buscar realmente conhecimento, tu começa a perceber, olhar essas outras pessoas que até tu tava com aquele círculo de pessoas, mas se tu não te afastar delas, infelizmente, essas pessoas que não estão com o mesmo, elas não estão com o mesmo pensamento, com o mesmo pensamento de evoluir, de pensar, se questionar, se desenvolver como pessoa, é difícil tu continuar com essas pessoas, porque as conversas elas não se encaixam mais, elas não faz sentido nenhum. Se no ciclos de pessoas que tu senta, tu é o mais inteligente, tá no grupo errado, porque é sempre bom tu tá em um grupo onde tu tá inferior, porque ali
naquele grupo é onde que tu vai conseguir aprender mais, onde que tu vai conseguir ampliar mais a tua visão, o teu conhecimento. E quando tu tá com pessoas inferiores, embora que muitas vezes tu consiga ensinar aquilo que tu aprendeu, só que estar sempre nesse grupo de pessoas, isso não é legal, porque já tem aquela famosa frase lá que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? E isso é muito real, isso é muito verdade, que não tem como tu desenvolver. A nona pergunta é: o que você mudou de opinião nos últimos tempos, que você pensava de uma forma e hoje você pensa de outra forma? Por exemplo, as suas crenças, né? Eu sei que eu tive, assim, umas descobertas algum tempo atrás, algumas semanas, porque toda semana, sei lá, cada dia, de repente, tu começa a perceber quantas crenças, né, que tu tinha, que acabava que tu tinha aquele olhar de como verdade, tu acreditava que realmente era aquilo. E quando tu expande a tua mentalidade, que tu começa a pensar de forma diferente, olhar com outros olhos, com um olhar mais crítico, mais todo o tempo mesmo de reflexão, assim, tu começa a pegar como hábito, na verdade, esses pensamentos de perguntas. Por exemplo, que nessas perguntas que eu tô fazendo é um tipo de pergunta que eu me faço todo o tempo, perguntas, por que eu tô pensando, o que eu tô pensando, por que eu penso dessa forma, isso é uma verdade quando é que ela veio, isso foi colocado em mim, ou eu realmente eu descobri isso na minha vida, eu vivi, que verdade é essa? É verdade para quem? O que é a verdade? O que é isso que eu tô pensando? Porque certamente tem outras crenças, tem outros pensamentos, outras coisas, assim como você mudou de opinião de uma ou duas, 3 coisas, com certeza tem outras, certamente tem outras crenças, tem mais outras coisas que com o tempo aí tu vai descobrir que não era aquilo, que esses pensamentos que tu tinha eram de outras pessoas, que essas outras pessoas colocaram na tua cabeça e tu acreditou, pegou aquilo como verdade. E com certeza pode ter sido mãe, pai, professor, tio, tia, avó, né? E tu acreditou, quando tu escutou, tu viu, então isso tu acaba que pegando como uma crença, mas na verdade não é, né? Tem muitas coisas, inclusive, eu olho e eu vejo e eu fico, caraca, eu acreditava cegamente que era assim as coisas, não é assim a vida. E a 10ª pergunta é: o que te incomoda mais em uma pessoa? Essa é muito boa. Aquela pessoa que, quando tu encontra ela, já vem aquele monte de pensamento assim: ah, meu Deus, se ela abrir a boca pra falar isso, já tem na ponta da língua as respostas, né? Por que te incomoda tanto naquela pessoa? Ah, eu só sei que eu tenho algumas dessas. Se a gente tem isso e incomoda tanto, ou você tem medo de ser como ela, ou você tá projetando quem você é, ou você gostaria de ser como ela. Faz sentido, não? São essas 10 perguntas que, com certeza, se você refletir, pensar, pode até voltar o vídeo, anotar essas perguntas e ler de vez em quando elas e refletir sobre essas perguntas e tentar responder para si mesmo essas perguntas. Eu tenho certeza que, com certeza, vai mudar a tua forma de ver o mundo, a tua forma de viver. E com certeza, consequentemente, vai mudar a tua vida. É isso. Ah, é impossível.